vento de junho continua soprando em outubro, o outono virou primavera e esse vento precisa continuar a soprar para que a democracia seja a condição de exercício de uma liberdade efetiva. Hoje, dentro da comunidade, a gente fica preocupado, ficamos refém 24 horas, porque a UPP se encontra dentro da comunidade. Antes nós se preocupávamos somente com a operação. E hoje não basta somente a operação. Nós ficamos reféns, porque hoje eu me considero as comunidades, não somente aqui, mas em todas as outras comunidades, como um navio negreiro, que é onde os capitães do mar são os policiais com seus fuzis e, infelizmente, o Estado é o seu senhor feudal que manda chibatar os pobres e negros dentro da favela. Diante de tanta atrocidade, de tanta tortura, censura, né, a gente precisa falar, a gente precisa gritar. Hoje, pelo fato da burguesia estar sendo afetada pelo sistema de segurança pública, eles estão vendo o que o pobre sente dentro das comunidades. Porque a violência policial já saiu dos bastidores, que é a favela, e está indo para o asfalto. Os gritos todos nos despertaram e as vidraças estão sendo quebradas. Há uma raiva, há uma explosão de ódio, de indignação, que conduz a todo tipo de prática, porque a expressão da dor, a linguagem da dor, da ira, da cólera, essa parte inflamada do corpo, a febre, isso que dói na gente, produz todo tipo de sintoma, todo tipo de reação. Em junho, a população foi para a rua para cobrar seus direitos, para lutar contra o aumento das passagens, mas muito mais do que isso. A gente foi criminalizado, a juventude está sendo presa, está sendo exterminada todo dia pelo governo do Cabral, pelo governo da Dilma e pelo governo do Paz. É hora da gente mostrar para esses governantes que a população, que a juventude, que os trabalhadores estão unidos, estão se levantando contra eles e a gente tem que ir para a luta, reivindicar a libertação imediata e a suspensão de todos os processos que estão sendo dirigidos para os manifestantes. É preciso que os movimentos tomem uma posição contra essa série de prisões arbitrárias que vem acontecendo no intuito de calar as vozes, né, do descontentamento que se manifestou desde junho nas ruas e que está sendo severamente tolhido a partir de uma linguagem baseada numa punição discriminada antes mesmo de se completar o ciclo processual. Se nós temos um governo que marginaliza não somente a comunidade, mas também as classes trabalhadoras, porque os bombeiros ele chamou de vândalo, os médicos ele chamou de vagabundos e os professores de preguiçoso, de que esperar de um governo como esse? De que se esperar de uma polícia pacificadora que o secretário de segurança afirma diante da imprensa que ele não pode acabar com o tráfico de droga, que simplesmente somente para poder inibir o poder de armamento dentro das comunidades. Mas que poder de inibir assim, o armamento dentro da comunidade se os próprios policiais, os próprios capitães do mato usam seus próprios fuzis para poder tirar a vida? É importante que haja diálogo e que haja uma organização capaz de mobilizar toda a sociedade para que as grandes transformações se deem. Mas é preciso que nós evitemos criminalizar as expressões do ódio. Elas não são desejáveis, nem as suas fontes, mas elas são mais saudáveis do que aquela ordem dos cemitérios, do silêncio conivente, omisso, cúmplice do genocídio. O poder está tentando uma única via, que é uma pacificação repressiva, diante de um movimento que, ao contrário, está afirmando que a paz é constituída com base na liberdade e em uma efetiva constituição democrática da cidade. Então é importante que as pessoas manifestem o seu apreço à liberdade de expressão, à liberdade de associação e de opinião no Estado democrático de direito, no intuito de repudiar qualquer tipo de detenção que possa servir como uma forma de neutralizar a organização popular em torno dessas agendas do Estado Democrático de Direito. O meu filho me falou uma frase que muito me chamou a atenção. Eu nunca vi professor apanhar de vagabundo dentro da favela, mas já vi professores apanhar no centro da cidade por policiais. Então, hoje, eles estão sentindo na pele o que o negro dentro da comunidade passa. No estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2012,
houve 9.231 mortes provocadas por ações policiais. Elas não são investigadas, são arquivadas, e nós sabemos, por experiência própria, que a grande maioria é de execuções extrajudiciais. Isso é uma barbaridade plantada no coração da democracia. Como falar da democracia, da equidade, da justiça nesses termos? A experiência da população, da maioria da população com o Estado, é mediada pelo policial uniformizado na esquina. É vivenciada nas incursões policiais com todas essas consequências. Eu e muita gente temos falado do genocídio em curso nas favelas, e eu pedia no Rio de Janeiro às audiências todas que me davam ouvidos: é preciso não deixar a cidade dormir. Como é que nós podemos dormir? Nós temos que permanecer insônios, tocar todas as buzinas, gritar, acordar a sociedade, como na minha geração nós fizemos tentando lutar contra a ditadura. Não é possível conviver com isso. Nós vamos chamar isso de ordem, de democracia, nós vamos chamar isso de tranquilidade, de estabilidade. Devido a essa situação de afetar a sociedade, hoje as pessoas da classe média, baixa, classe média alta, têm se unido a essa situação, porque atingiu a eles. E tem que mudar isso, porque a escravidão já passou e nós vivemos uma ditadura forçada dentro das comunidades. Bandido pra gente é quem tá prendendo o manifestante, quem tá prendendo a juventude. É fundamental defender os presos políticos, reafirmar a liberdade e o processo de constituição democrática. É importante que haja diálogo e que haja uma organização capaz de mobilizar toda a sociedade para que as grandes transformações se deem. A sociedade hoje está vendo, no caso do Amarildo, que foi a gota d'água para o PP, né, para esse projeto que eu sempre falo, que é um projeto falido, é um projeto que é o genérico do GEPAI, que foi criado pelo Antônio Garotinho, na época do governo dele, e hoje, infelizmente, nós estamos vivendo a cada dia essa violência, essa atrocidade dentro da favela e fora da favela todos os dias. Então, hoje em dia, é policial rondando a minha porta, é ameaçando meus filhos, mas quanto mais me ameaça, com mais força eu sinto vontade de lutar. É preciso que a gente se distancie desse processo para compreender a sua importância e aí virar a página, transformando esse ódio numa ação produtiva, superando esse momento, que ele tem de ser superado, para que nós construamos um movimento politicamente organizado, orientado para as grandes e profundas transformações que são urgentes, inadiáveis, indispensáveis. O bandido chegou na favela, eu tava ligado que ia ter eleição. De repente apareceu o projeto, falou que barraca ia virar mansão. E eu vi que algo tinha mudado, os vermes pararam de me esculachar. Morador tratado com respeito, eu sei que isso tinha hora pra terminar. E o patrão achava ele maneiro, a milícia achava ele legal. Os dois num bonde só pediram voto pro Cabral. Traficante achava ele maneiro, a milícia achava ele legal. Os dois num bonde só pediram voto pro Cabral. E no Rio tem choque de ordem, em São Gonçalo mataram a juíza. O PP na Alerj eu quero ver fazer justiça. No estado que o bueiro explode, explode também a passagem da barca. No trem da Supervia o povo leva a chicotada. E o bombeiro o bandido expulsa, professor o bandido esculacha. E o preto na favela todo dia ele mata. E o bombeiro o bandido expulsa, professor o bandido esculacha. E o preto em São Gonçalo todo dia ele mata. O bandido, 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 bandido se acha o tal. O nome do bandido é Sérgio Cabral. O bandido, 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 bandido eu odeio demais. O nome do bandido é Eduardo Paz. A bandida, 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 a gente não esquece. O nome da bandida é Dilma Rousseff.
país está passando por um momento muito delicado de renovar a nossa democracia. A gente precisa lutar pela nossa liberdade, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de pensamento, de atitude, para as mudanças que o Brasil precisa. Para isso a gente precisa ocupar as ruas. Só as ruas trará a mudança que o Brasil precisa. Não é dentro de gabinete, não é dentro de casa, não é no Facebook, é na rua, é colocando a cara. Não vai ter Copa, os bandidos que têm que ser presos é o governo Cabral, é o governo Dilma e o governo Paz. Viva a revolução!